Olá, pessoal. Boa noite a todos. Olá, Vitor. Alex, tá bonzinho? Tudo bem? Tudo tranquilo, meu amigo. Olá a Tá... todos. Eu sou Alex. Eu sou cofundador aqui da RP1 Academy. Estou aqui junto com o Vitor, né? Sempre estou acompanhado da Rosane, né? Que é a CEO e fundadora da Te Recruta. Todas as quintas-feiras. Mas hoje é uma quinta-feira diferente. Quem está aqui é o nosso Engagement Manager. O Engagement Manager da Te Recruta é o Vitor. Né? Vitor, é um prazer você estar aqui conosco, né? Eu acho que para a gente aqui é um pouquinho um laboratório, né? Nós tivemos um webinar contigo há um tempo atrás, né? E para quem não conhece o Vitor, ele é mestre em engajamento e ele se apresente um pouquinho aí para a gente aí, Vitor. Você tá achando estranho, assim, que não tá Rosane aqui, tá dividindo um palco com outra pessoa? Não, porque assim, o que é que acontece? A gente sempre se fala pelo backstage, né? Você sempre fica no backstage das nossas web, né? A gente fala basicamente quase todos os dias, né? Sobre as nossas lives, os assuntos, conteúdo, os convidados, né? Mas para mim aqui não tá sendo Não tá sendo nada, estranho. nada estranho, não. Tá sendo só motivador, né? Porque, como eu falei, né? Você tem um currículo muito bom e uma formação que é muito ampla, desde artes, né? A teatro, a gamificação na parte de tecnologia e engajamento de redes sociais. Então, isso para mim é fundamental. Mas vamos ao que interessa, né? Bom, ó, só para quem não me conhece, eu participei de um webinar, acho que uns 4 ou 5 webinars atrás, que a gente conversou sobre comunidade digital. E um pouco antes daquele próprio webinar, eu já tinha entrado na Net Recruiter como um community engager, então um community specialist, um especialista de comunidades, basicamente. Então eu entrei para a gente conseguir alavancar mais esses encontros ao vivo, para a gente conseguir entender como as redes sociais funcionam, qual é a diferença entre elas, enfim. E eu fiz meu mestrado aqui no Porto, em multimídia, com especialização em cultura e artes, e agora eu tô voltando no mercado de trabalho. Antes era professor, não sei se o Alex sabe disso, antes eu era professor infantil, dava aula de teatro, dava aula de artes lá no Brasil, e eu vim para Portugal para estudar, e agora é, não mudei de área, mas a gente vai experimentando outras áreas, né? Então agora tudo que todo mundo viu nos webinars, nesses últimos, tinha uma mãozinha minha, né? Tinha uma fofada minha. Se era um bolinho, eu que estava ali ajudando a cortar os ingredientes, dando a fofada na massa, era eu ali atrás. Daí hoje apareci aqui no palco. Hoje eu estou cozinhando junto pra gente conversar. É muito bom, né? Aparecer aqui, até para as pessoas conhecerem um pouquinho do Vitor, né? Mas assim, né? Chegou mais uma quinta-feira, né? Onde temos o prazer de trazer os profissionais de tecnologia para compartilhar suas valiosas experiências com a comunidade aqui no nosso Webinar Booster. Mas a gente, hoje eu digo que é um dos temas, né? Eu sempre falo isso, né? Interessante. Eu sempre falo, é o melhor tema que tem, mas hoje eu digo para você, é o melhor tema de todos. Por quê? Porque as pessoas que nos seguem lá no LinkedIn, todas elas falam: eu quero ir para Portugal, o que eu posso fazer para Portugal? Né? Quais são os melhores caminhos? Quais são as melhores formas? Eu posso ir como turista, ir lá aplicar a manifestação? Não, eu tenho que me planejar, eu tenho que ir com dinheiro, sem dinheiro. Então, tudo isso a gente vai ver, né? Vamos aprender um pouquinho de. Olha lá, o Vitor já está com bigode português. O Vitor, Eu nem interessante que ia o Vitor ele comentar, nasceu mas na Malásia, cresceu no Brasil, mora em Portugal, ele é cidadão do mundo, acho que vou né? fazer a live inteira assim. Vou fazer a É live inteira muito bom. assim. Não vou não, não vou não, Mas não. essa live é assim, é uma live que muita gente pergunta. Eu sempre digo, eu não tenho como falar de algo que eu não domino. Se você quiser falar comigo de tecnologia, eu vou discutir, vou ajudar. Mas falar sobre visto, sobre oportunidade, sobre formas de vir para Portugal, não sou especialista na área. Nada melhor do que convidar um especialista para vir aqui e falar, né? Eu Quais são acho os melhores caminhos para vir para Portugal, né? Eu acho que nós dois, né, somos brasileiros que moramos agora em Portugal, então a gente tem a nossa experiência, tem a nossa experiência de vida, como que é, como não é, mas a gente resolveu pensar em abrir um espaço para, vamos conversar com alguém que sabe, vamos conversar com alguém que trabalha com imigração, Exatamente, né? que não tem só uma experiência pessoal, mas tem um lado profissional em como isso funciona, né? Então,
Bom, toda quinta-feira a gente recebe alguém aqui no nosso webinar e hoje a gente tem esse tema que até o título já tem um pequeno spoiler, digamos assim, né? Então o título desse encontro de hoje é Ora Pois, os mitos e verdades sobre imigrar e viver em Portugal. Então a ideia é a gente conversar sobre tudo que envolve a experiência de viver em Portugal e conseguir emigrar ou imigrar para Portugal. A ideia é desmistificar um pouco de uns preconceitos ou pré-concepções, né, que as pessoas têm. A gente vai falar um pouco de custo de vida, burocracia, talvez a gente fale um pouco de clima, enfim, comunidade portuguesa aqui, mercado de trabalho, segurança, enfim, a gente vai fazer um grande bolo, né? E hoje a gente tem um prazer gigantesco, um prazer do coração, eu diria, de trazer a especialista Analice Mota. Se eu puder colocar ela aqui no nosso palco. Todo mundo começou os tambores aí, tá? Acho que era dela. Olá, Aí. Ana, seja muito bem-vinda. Olá! Boa noite. Muito obrigada. Já estou nervosa aqui com toda essa expectativa. Olha, não, assim. Muita gente quer vir para Portugal. Você pode ajudar muita. Olha só que combinação bacana. A RP1 Academy dá diversos treinamentos em Tech Recruiter, em Front-End, QA, UX. A RP1 Academy, a IT Recruiter contrata muitos profissionais para tecnologia para Portugal. E a Ana Mota faz toda a burocracia, né? Toda a burocracia. Mas assim, mas é para ficar tranquila, Ana, que aqui é uma conversa profissional, a gente quer falar sobre realmente como funciona, como não funciona. Para qualquer profissional que quer vir, aqui ele está no lugar certo, é o sítio certo, ou seja, como estudar, onde procurar emprego, como me legalizar ou buscar um melhor planeamento para poder vir para cá, para Portugal. Tá? Mas é uma conversa profissional, mas assim, sem esquecer tudo que você viveu, a experiência desses 7 anos em Portugal, né? 7, 8 anos em Portugal. Exatamente. Então, é sempre os dois, né? É sempre uma mistura entre opinião, vivência, com experiência de mercado, experiência dentro dessa área. Então, abrir os dois juntos no bate-papo, que é para ser leve. E que espero que as pessoas tenham muitas perguntas além das nossas perguntas. E hoje o esquema vai ser um pouco diferente nessa live. Geralmente a gente tem uma pergunta um pouco mais ampla para falar sobre temas, mas hoje a gente resolveu selecionar mitos e verdades. Então todas as perguntas vai ser uma afirmação e a gente vai perguntar para Ana, mito ou verdade? Né? Boa. Você quer apresentar ela um pouco antes, Alex? Só para as pessoas entenderem, chegarem na... eu queria só apresentar a Ana Mota, falar um pouquinho dela, apresentar, né? E se ela quiser também falar um pouco, mas assim, a Ana Mota, ela é especialista em imigração para Portugal, com mais de 10 anos de experiência. Ela ajuda muitas pessoas a realizar o sonho de vir aqui para Portugal, né? Ela é mãe de 3, né? De 3 crianças, é mineira, cozinheira de mão-chefe, né? E seja bem-vinda, né? Novamente. Quiser falar um pouquinho aí de você, Ana? Fazer o jabá também. Olha, é um prazer. Primeiro, é um prazer. Eu agradeço a confiança, né, de poder falar aqui um pouquinho da minha experiência, tanto de vida quanto profissional, que eu vivo aí no meu dia a dia, desde que cheguei praticamente em Portugal. A minha formação inicial é na área de saúde e depois que saí do Brasil, resolvi começar de novo, realmente, a vida aqui e venho com essa transição da área de saúde para a área legal e eu amo o que eu faço. Hoje trabalho na área da legalização, né, da imigração e do relocation. E é isso, todos os dias eu tenho muito a aprender, mas é um prazer estar aqui também para poder tirar as dúvidas. Esqueci de falar, né? Você vive aqui em Portugal há mais de 7 anos e é Relocation Manager, uma consultora portuguesa, né? Que traz exatamente. muitos imigrantes ao país, né? Então, assim, a gente está com a pessoa certa, né? Trabalho em uma empresa, que é a EI, Assessoria Migratória, que foi a primeira assessoria migratória de Portugal. Tá? E estamos aí já há 9 anos no mercado, graças a Deus, só em ascensão. É o começo só em ascensão e com grande experiência, inclusive em empresas de tecnologia, profissionais de tecnologia, é uma grande parte dos nossos clientes e eu adoro esse dia a dia e essa função toda das dúvidas
e dores e delícias de viver nesse país. Temos dores e delícias aqui para conversar. Ó, vai. Sempre tem. Vamos lá, né, Vitor? Eu vou te dar o prazer de você começar com as perguntas aqui. Então a gente vai fazer, normalmente a gente faz 10 perguntas e ao final a gente abre para o público aí, para o público também interagir. Eu acho que tem muita gente interessada em fazer pergunta. E o que a gente não conseguir por causa do tempo aqui, a gente também deixa a Ana Mota aí para vocês entrarem em contato com ela pelo LinkedIn, adicionar, fazer pergunta no privado, né? E o que for. Claro. A gente faz essa conexão, né? Ó, Ana, a primeira pergunta é uma pergunta para a gente quebrar um gelo, né? Dar uma brincadeira, que o nosso próprio título da live, né? Ora pois. Ora pois, ora pois. O brasileiro tem essa ideia de que português fala ora pois toda hora, né? Então, assim, portugueses realmente falam ora pois? Mito ou verdade? Mito. Não mito. Não existe ora pois. Mas existe pois. Mas existe pois. E pois é para qualquer coisa, já inclusive. E pois para qualquer coisa. Tudo que você quer concordar termina com pois. Pois. Ou se alguém fala alguma coisa errada e a pessoa conta alguma coisa, você pois. Epa! Tudo que você concorda pode estar certo, pode estar errado, mas eu concordei com a opinião. Pois. Quando eu vim para Portugal, foi a primeira coisa que eu pensei, assim, que todo mundo ia falar hora pois. Tem um restaurante no Brasil chamado Hora Pois, que é uma comida deliciosa, inclusive. E eu cheguei aqui depois de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês. Ninguém fala Cadê o hora pois? Ué, eu estava errado até agora, é isso? Estamos errados. Então, primeira pergunta, mito. Mito. Vamos lá. Muito boa dessa coisa. Portugal, ela tem um custo de vida mais acessível que muitos outros países europeus. Mito ou verdade? Verdade. Com certeza. Portugal é um país que muito conhecido hoje em dia, principalmente por ser a porta de entrada da Europa, né? E realmente tem um custo de vida relativamente mais barato que muitos países na Europa, mas preciso também colocar um pouquinho de verdade nisso. Assim que é bom. Assim que é bom. Não pode ser só que maravilha. Não pode romantizar, que país, né? Não pode. Que maravilha, que país barato de viver. Não. No momento a gente o custo, se a gente for o custo total, Portugal já foi muito mais barato do que é hoje, com um custo muito mais acessível. Mas eu diria que o maior problema, a maior questão que vivemos hoje é realmente da habitação. A habitação já não é mais uma coisa, um custo muito acessível em Portugal. Tá? Já igualando realmente, Lisboa já chegou a igualar custo de habitação com Paris. Então, a habitação, neste momento, faz com que isso seja meio mito, meio verdade. Quando a gente fala custo de vida, quando a gente fala custo de vida, não é uma coisa só. Né? Custo de vida é tudo. Exatamente. Tudo. Como viver, né? Saúde, moradia, escola de criança, enfim, é tudo isso. E eu acho que, então, vou ligar. Essa era uma pergunta que a gente ia fazer depois, na verdade, já fica a dica até para o Alex, mas vou ligar agora com uma pergunta que eu acho que a gente pode continuar esse papo um pouco mais. Que muito se ouve dizer que a correlação entre salário e custo de moradia não é muito boa. Mito ou verdade? Então é uma. Verdade. Então essa relação. Verdade. Essa relação o que eu quero saber mais nesse sentido. Eu mudei há pouco tempo e passei a pagar um aluguel bem maior do que eu pagava antes. Eu também moro no centro do Porto, então, né? Eu imagino que depende muito se você mora no centro de Lisboa, se você mora no centro do Porto, se você mora fora de uma grande cidade, se você mora no campo. Então, essa relação salário e custo de moradia. Ana, custo de moradia vem subindo. O cara salário... é engagement manager da IT Recruta, então ele pode morar no centro do Porto, né? Vou te contar, viu? Adoro morar. Ele Acho que gestor da IT Recruta, então ele pode. Quem não pode sou eu, tô aqui em Castelo Branco. Ainda pertinho aqui da Espanha, né? Do lado aqui na Serra da Estrela, aqui onde neva, né? Eu tô aqui no meio do frio. Ai, meu Deus. Mas então essa ideia de salário, custo de moradia e onde é essa moradia?
né? Eu acho que esse é Sim, uma sim. chave. Tudo é extremamente relativo, tá? Nesse assunto. Esse assunto é um assunto muito sensível, até de eu colocar aqui questões, né? Uhum. Não é só opinião, são fatos mesmo, mas é tudo muito relativo. A gente vai fazer aqui alguma coisa bem resumida, tá? Sim, sim, sim. Então, Vitor, você está certíssimo, e é isso. Eu acho que hoje a relação salário com o valor de moradia não bate muito bem para várias profissões. Outras têm o custo, né, de vencimentos mais altos. Vencimentos é salário, né? O salário mais alto, que facilita muita coisa. Mas uma certeza, morar nos grandes centros é o maior problema em relação aos preços hoje. Então, morar em grandes centros, centro de Lisboa, centro do Porto, a ordem é mais ou menos Lisboa, Porto, Braga de população, né? E aí, quando a gente fala ali de Lisboa, tem os arredores que são caríssimos também, Cascais, né? Estoril. Então, morar nesses grandes centros são os maiores custos mesmo, são os aluguéis mais caros, as compras de moradias mais caras. E aí as pessoas optam muito por ir um pouco para o interior, porque Portugal é um país extremamente pequeno, né, perto do que a gente está acostumado no Brasil. Então, às vezes em pouco tempo, 30 minutos, 40 minutos, você consegue abaixar muito esse valor e morar num lugar super legal a meia hora, 40 minutos dos grandes centros, né? E aí é nesse sentido que as pessoas vão assim flexibilizando ali, morar bem com o custo de vida e etc. A gente, para português, a português até fala, né? Não é muito longe, É muito é longe. 45 minutos de carro, é 1 hora de carro. Eu demorava isso para ir para faculdade em São Paulo quando não estava chovendo e quando não tinha Isso, trânsito. Claro, porque se Uhum. estiver chovendo trânsito, daí coloca aí 2 horas e meia, 3 horas e meia. Então, essa relação de distância e tempo é muito Isso. maior, né? É muito Com certeza. diferente, muito diferente. Então, essa é uma dica, uma boa dica de sair e tirar o foco dos grandes centros. Uhum, com certeza. Eu queria fazer Então, o desafio aqui pro Pet Tech, ele também usa o mesmo bigode do Vitor, viu? Você tá dando risada do bigode do Vitor, quero fazer um desafio. Aí você usar o bigode do Vitor, tá? Eu queria fazer uma pergunta para você, Ana, uma pergunta que me intriga muito, tá? A gente vê muito na mídia, tanto brasileira quanto de Portugal. Os brasileiros retornam ao Brasil após um tempo morando em Portugal devido à falta de planejamento anterior. Isso é mito ou é verdade? verdade. Não só brasileiros, qualquer imigrante, eu acho que a Hum, base disso tudo é planejamento. Não existe a melhor forma de imigrar, emigrar, sem ser com muito planejamento. E você consegue ver, talvez, se existe alguma outra razão dos brasileiros voltarem para o Brasil sem ser necessariamente o planejamento? Por exemplo, Sim, sim, é que eu imagino que muito brasileiro vai com uma expectativa de uma coisa que não encontra, né? exato. Muitas vezes. Claro que existem casos e casos. Claro. Planejamento, eu diria que é realmente o número um para fazer com que uma imigração não dê certo, tá? Mas tem outros casos. Tem gente que tem um planejamento maravilhoso, chega aqui, não aguenta o clima e vai embora. Bom, também tem, né? De vez em quando planeja, É, planeja, planeja, tem chega gente, e. tem gente que planeja, 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 chega aqui e não se acostuma a viver longe da família. Então Claro. tem questões muito pessoais, mas planejamento é disparado o número um Interessante que você falou do que uma vez a motivo. Rosane contou aqui pra gente que o planejamento é muito mais do que o financeiro em si, mas o planejamento Sim, psicológico, planejamento tudo emocional, isso. né? Uhum. Uhum, Quando a gente uhum. fala É planejamento. pensar em todos esses pontos. Quando a gente diz planejamento, é Aham, pensar em todos exatamente. esses pontos, né? Mas muitas vezes, a maioria das pessoas até se planejam, pensam que vai dar certo, mas não se apegam a esses detalhes, por exemplo, que eu falei anteriormente. A gente sempre associa planejamento realmente muito ao financeiro, né? Ao profissional, e esquece, às vezes, um pouquinho desses pequenos detalhes, mas que são grandes depois que você
estabelece aqui já a sua vida e às vezes não consegue se acostumar. Então, o planejamento, ele é mesmo com vários pilares ali que precisam ser pensados, avaliados, né? E também muitas das coisas, eu ia falar imagino, mas assim, isso aconteceu comigo também, né? A gente só sabe quando acontece, né? Então a gente acha que vai ser Isso, de um com jeito certeza, com e de certeza. É, repente, por exemplo, uma coisa bem pessoal para mim, quando eu mudei para Portugal e era uma coisa nova, vida nova, faculdade, e eu tava assim, de repente 2, 3 meses, um dia eu acordei e bateu uma saudade de coisas assim, de coisa que eu nem achei que fosse sentir saudade. Teve um dia que eu fui no mercado, eu senti saudade da voz da feira que eu ia em São Paulo, da voz dele falando o preço da batata. Que ele falava assim, que ele sim. ficava assim, batata, 1,49. Senti falta. De repente me bateu senti um buraco, assim, uma coisa que eu nunca achei que eu fosse sentir falta. Sim, Fica eu também já saudosista, senti né? falta no supermercado, eu já senti falta de comprar uma banana, sabe? Assim, meu Deus, eu Olha, queria eu estar sou no Brasil baiano, só para eu comer sinto uma muita banana. falta de acarajé, mas depois que eu descobri uma baiana aqui em Castelo Branco, eu sempre compro acarajé com ela toda Ah, tá vendo? sexta-feira. E sem Poxa, falar também você que nos tá mercados ótimo. vende dendê, vende todo o material que você pode fazer em Agora, casa. É agora, isso aí. vou te falar de 7 anos, ó, há 7 anos era bem diferente. Parece pouco tempo, mas a gente ainda penava para conseguir uma comida Uhum. brasileira. Agora, em Ah, todo mercado tem comida brasileira. você sai na Já não, rua, a o que gente já não você passa ouve é só o vontade. sotaque brasileiro, né? Você é muito Isso é. brasileiro. Não, todo Não, lugar. E tem sempre um mercadinho brasileiro. Toda cidade tem um mercadinho brasileiro, uma lanchonete de brasileiro que vende coxinha, pão de queijo, empada. pessoas, tem pastel, tem caldo de cana, tem Tem, tapioca, tem, tá bom? tem, Se essa é a preocupação de tem. vocês, está tudo bem. Tem pão de queijo para fazer, Isso. tá bom? A gente nem E colocou cada essa dia pergunta aqui mais. do mito e verdade, porque tem, não precisa se preocupar. E cada dia mais, né? Cada vez mais. Eu acho Cada que dia mais. eu que É. moro aqui há 3 anos já sinto essa diferença da quantidade de coisas que Pois, mudou no pois, mercado. pois, Pois, não ora Pois. pois. Vai, vamos seguir agora é. um pouco menos sobre comida, talvez um pouco mais sobre o Vamos. Deu mercado até em fome si. agora. Uma próxima afirmação para a gente ver se é mito ou verdade. As burocracias em Portugal são um desafio significativo para quem quer se mudar, incluindo a autorização de residência e cidadania. Mito ou verdade? Verdade verdadeira. Burocracias em É isso. Portugal, vai. Burocracias em Portugal. O que que a gente pode chamar de burocracias em Portugal nesse sentido, dos exemplos que o Vitor mencionou aí, que autorização de residência e cidadania, né? Mesmo com todo o planejamento, mesmo com toda uma assessoria que não só vendendo aqui meu peixe, eu indico, é muito diferente você é muito diferente você fazer todo esse processo acompanhado de quem sabe, tá? E já conseguindo antever os seus problemas, os percalços, né? Tudo ali. Mesmo com esse tipo de acompanhamento, é preciso sempre ser alinhada ali, e principalmente com esse profissional, alinhado às burocracias. Que em Portugal nem tudo acontece no tempo que a gente prevê, que a gente gostaria. Podem acontecer mudanças no meio do caminho. Então, hoje a gente tem sim muita burocracia, principalmente ligado a prazos, né, de agendamento para autorização de residência, de agendamento para renovações. Às vezes as pessoas, por falta de orientação e planejamento mesmo, vêm pensando que a cidadania é mais simples. Ah, eu tenho direito, meu pai é português, eu vou assim mesmo e depois eu resolvo. Quando chega aqui, vê que os prazos não são iguais imaginava, não é tão fácil quanto eu imaginava. Então, esses detalhes. Eu tô. Gente, vida real, a mãe de 3, 10:30 da noite. E é isso, e é exatamente isso. Isso que eu falei no começo, é a conversa entre profissional e a vida real, que tá aí com 3 filhos, a janta A foi vida real feita ou tá vai ser acontecendo. feita. Quer dizer, já foi feita, né? Já são 10:30 da noite aqui. Já, Se a minha já foi feita também, das crianças. é isso. Então, sim, eu acho que a burocracia é um fato que
não atrapalha, né? Mas às vezes causa ali um pouco de frustração nesse meio do caminho. E mais nada como a expectativa está alinhada. Por isso que é super importante ter alguém que saiba o que está fazendo para acompanhar esse processo. Sim, o Petrônio até comentou aqui no chat falando, atualmente cada vez pior essas burocracias por causa da demanda. Então, muita demanda, a burocracia, que já é uma burocracia mais difícil, já é uma burocracia que pode ser mais demorada, com maior demanda, fica cada vez mais difícil, claro. Interessante isso, porque eu conheço muitas pessoas que vieram para Portugal, por exemplo, além de vir sem um devido planejamento, vieram sem documentação. E aí consegue o emprego, só que aí a empresa não consegue te contratar porque você não tem o NIF, não tem o NIS. Você quer aplicar uma manifestação de interesse, isso demora um pouco. Você está legal no país, você não consegue, você está, digamos, com permissão para trabalhar, mas você não consegue sair do país, fica preso. Você acaba entrando num ciclo, né? Você entra num ciclo. Quando esse planejamento inicial, ligado a essas burocracias, a essa documentação, não acontece, o que as pessoas às vezes não percebem é que existe recurso? Existem recursos. Existem formas de se legalizar, mas em prazos completamente fora daquilo que qualquer pessoa ficaria feliz, né? Claro. E isso você vai entrando num ciclo ali mesmo. Ah, preciso de um documento. Mas para tirar o outro documento, eu preciso desse outro aqui que não tem jeito de tirar. Exemplo. Então, você entra ali num ciclo que muitas vezes, até nesse primeiro momento, a pessoa já fica extremamente frustrada, cansada e perde-se muito tempo. O tempo que às vezes você poderia estar dedicando ali ao seu trabalho, à sua família e tudo. Por isso que importantíssimo. Documentação é importantíssimo. Prazos de vencimento de documentos, documentos que precisam ser trazidos do Brasil ou do país de origem. Então, são vários detalhezinhos que fazem com que a burocracia fique mais difícil ainda do que ela já é, porque é o normal. E faz mais importante ainda um acompanhamento, né? Deixa mais importante ainda um acompanhamento. Completamente, completamente. Antes da próxima pergunta, Alex, só comentar que algumas pessoas estão fazendo umas perguntas no chat e lindo, 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 a gente quer responder todas no fim. E é isso, tá bom? Então, se a gente não responder alguma pergunta agora, pergunta de novo naquele momento, a gente volta depois e a gente responde tudo no fim, tá bom? Mas, pessoal, quiser, fique à vontade aí, pode perguntar, pode comentar, que a gente vai absorver na pergunta de vocês. Ao final a gente faz as perguntas, mas também direciona também as nossas respostas aqui e perguntas também. O gerente de comunidade ama. manda bala, Alex. Eu queria sair um pouquinho aqui da nossa... Sair um pouquinho da especialidade aqui da Ana, né? E queria caminhar para a visão um pouquinho pessoal dela, tá? Se ela não se importar. Qualidade de vida em Portugal. Ela serve os padrões europeus em relação aos temas de saúde, educação e segurança? Isso é mito ou é verdade? É verdade. A qualidade de vida é realmente ligada à saúde, segurança e educação, que são os pilares, na minha opinião, já que é para falar sobre opinião, Olha, de uma vida. Por favor. Eu vou dar um testemunho meu pessoal. O meu filho, ele passou por um procedimento recente, tem uma semana mais ou menos. Ele precisou ficar internado, chegou até a ficar entubado teve um pequeno problema, mas deu tudo certo. Eu fui tão atendido no hospital público, tão bem atendido, né? E olha que no Brasil eu ia para o hospital particular, hospitais de ponta. Sim. Eu nunca fui tão bem atendido como foi aqui em Portugal. Algumas pessoas dizem que tem mau atendimento, não, fui super bem atendido. Não sei se foi sorte, ou não sei o que, ou se realmente, né? Mas fui bem atendido, para mim foi excelente. Meu filho fez 7 anos, desde os 6 anos ele tem um notebook, né? Para aprender informática na escola, então educação para mim, saúde é excepcional aqui em Portugal, não tenho que reclamar não. Pronto. Mas me diga da sua visão, pessoal. Na minha visão pessoal também não tenho nada a reclamar, tá? Também já tive uma experiência não muito boa de ter que passar por problemas de saúde, né, com os meus filhos, e o atendimento foi excepcional. Não tenho nada a apontar. Óbvio que toda regra tem exceção, por isso que a gente escuta, às vezes, alguns testemunhos, não foi muito bem atendido, demorou muito. Essas questões acontecem, mas, no geral, todo mundo que tem todo o processo legal
e bem orientado aqui em Portugal em Que termos de fez o documentação, planejamento, documentação, autorizações e etc., vão ter direito a bons atendimentos em educação, saúde e segurança. A segurança é para todo mundo, né? Uhum, Aqui também não é o paraíso, acontecem coisas, claro. mas tudo com muita tranquilidade, menos tensão do que a gente está acostumado a ver, Isso de com repente, fora certeza. daqui, no A Brasil. minha visão um pouco diferente, né? Pai e mãe, a Ana e o Alex, eu não sou pai, mas eu fiz mestrado, então também tem essa relação próxima com a educação, mas eu como estudante, né? E também eu posso dar certeza que, claro que existem questões, claro que existem as burocracias e as dificuldades, mas eu tive um mestrado muito bem encaminhado. Eu tive um encaminhamento muito bom para o mestrado, é isso. Claro que depende de cada um, né? Não adianta você entrar no bom mestrado e não fazer, não estudar, não adianta nada. Isso. Mas quando a gente fala de qualidade de vida, é perceptível em todos os âmbitos da vida quando a gente muda para Portugal, com certeza. Isso, e eu posso dizer também da minha experiência, eu tenho 3 filhos com idades diferentes. O meu filho mais velho tem 17 anos e se chama Vitor também. O Vitor, ele estuda na escola pública desde que nós chegamos aqui, ele está no último ano, né, no 12º, e desde os 10 anos de idade, que foi quando nós chegamos, o Vitor, com 1 mês, ele ia para a escola sozinho. Ele ia de metro para a escola sozinho. Nós acompanhamos ali durante uns 30 dias, até ter certeza de que ele sabia o caminho. Depois ele tinha um telefone celular, a gente tinha um aplicativo para acompanhá-lo ali como um GPS, e desde então ele sempre andou sozinho para ir para a escola, para voltar para casa. Nunca tivemos nenhum problema, tá? E ele é um menino, isso reflete muito no adolescente que ele é hoje, independente, né? Seguro, e isso é muito importante, isso para mim não tem preço. Os 2 pequenos ainda não entraram nesse processo, mas é isso que eu desejo para eles também, uma vida mais tranquila, mais segura, mais livre. Ó, tem uma próxima pergunta que eu acho que talvez seja um pouco. Vamos ver, vou fazer ela e a gente conversa um pouco sobre isso, tá? Então a afirmação é: a comunidade brasileira em Portugal é grande e acolhedora, fácil de ter integração e conseguir suporte de quem veio antes. Mito ou verdade? Verdade, mas pode ser mito também. Exato, é isso que eu pensei. Quando eu fiz essa pergunta, eu fiz assim: Depende. eu acho que é um pouco dos dois. Assim, como qualquer comunidade, como qualquer ser humano, né? Vou preferir falar do ser humano, Uhum. senão fica uma coisa ligada à comunidade brasileira. Eu acho que como qualquer seres humanos, assim, a gente encontra pessoas muito boas no caminho, que nos acolhem, que nos ajudam e que é fácil, assim como também não, né? Mas no geral, eu prefiro dizer que sim, que é verdade. Tem uma comunidade muito grande de brasileiros, principalmente nas grandes cidades, porque Uhum. o volume é maior, né? O lugar que eu acho que até muito pouco tempo, onde tinha maior número de brasileiros em Portugal é Braga. E, e realmente torna tudo muito mais fácil quando você encontra pessoas da mesma origem que você, né? E eu acho que nem Fica mais só confortável. Diga, Vitor. E nem só. Desculpa, a gente tá com Imagina. um timing, um delay, então desculpa. E não só a mesma origem, mas também o que tá passando pela mesma coisa que você tá passando, Isso, né? isso, Então, exatamente. você É isso que eu encontra. diria. É a mesma origem e o mesmo processo. No mesmo. Talvez até num momento parecido de vida, né? Sim, No sim. mestrado eu fiz amigos e grande parte deles estava num momento muito parecido com o meu. Tinha chegado há pouco tempo em Portugal, estava muito animado, mas ao mesmo tempo receoso, com medo, saudade da família, Uhum, mas animado com que as coisas, com que o futuro poderia vir, né? Então é a sim. mesma origem, mas também o mesma. Muitos de nós a gente tomou a mesma decisão
que é tentar uma vida Sim, nova. Ou, por exato. exemplo, você mesmo, Ana, E que tem muitos mudou de grupos, área, né, Vitor? né? Existem muitos grupos aqui em Portugal, de WhatsApp, de Facebook, restaurantes, que você encontram brasileiros, trocam experiência, conhecimento, Sim, um ajuda o exatamente. outro. Mas é como a Isso Ana não, falou, isso não pessoas falta. de pessoas, né? Vai ter pessoas só querendo te ajudar, também vai ter pessoas querendo puxar tapete. Você vai ver gente que vai estar doando algo no grupo de WhatsApp e vai ter gente que vai estar vendendo um produto, um Guaraná Antártica por 3 euros, você chega no continente, você compra lá de 60 cêntimos. Né? Então, Isso, você vai ver gente de todo então tipo. tem de Né? tudo. Mas eu acho que para todo mundo ficar com o coração mais tranquilo, assim, com certeza a grande maioria é de gente bacana, de gente acolhedora, e o processo fica muito mais fácil. E puxando o que o Vitor disse, é isso mesmo, eu mesma, com esse tempo aqui, tenho grandes amigos brasileiros em que nós nos encontramos no mesmo momento de vida, pais, mães, casais com filhos pequenos e que vieram pelo mesmo motivo, cada um na sua vida, cada um no seu processo, mas que resolvemos seguir ali juntos e grandes amizades surgiram nesse período. Então, só coisa boa para dizer relacionado a isso. E cada um vem trilhar seu caminho e com certeza muita gente boa tem aí na caminhada. Fazer uma pergunta aqui que acho que todo mundo também quer saber. Portugal virou um celeiro de um quintal do mundo. Né? Você anda em Portugal, você ouve francês, inglês, holandês, árabe, indiano. Quem que não cansou de pegar um Uber em Lisboa e o cara tá falando indiano ou inglês, né? O dialeto dele ou inglês. Tá? A pergunta que quero fazer é o seguinte: uma pergunta só de curiosidade, tá? Principalmente que o nosso público aqui é brasileiro. Mas para conseguir a residência e um bom emprego em Portugal, basta saber falar português? Isso é mito ou verdade? Mito, com certeza. Até para conseguir os empregos, assim, que muita gente vem dizendo, eu aceito trabalhar com qualquer coisa. O que é qualquer coisa, né? Depende. Imagina, eu quero vir e trabalhar em um café como atendente de mesa. Ótimo, perfeito. Só que aqui os cafés são frequentados por todas essas pessoas, de todas essas nacionalidades que o Alex comentou. E às vezes não basta só saber falar português. E o inglês hoje é um pré-requisito muito, muito, muito importante nessa trajetória. A minha amiga trabalha numa loja no centro do Porto, e ela estava comentando sobre as coisas que ela já aprendeu na loja, os processos que ela aprendeu, e ela falou, eu acho que o que eu mais aprendi na loja foi inglês. Porque antes ela tinha feito curso de inglês no Brasil, aquele inglês que, né, aquele que você estuda, lê, ouve, vê série, e tem um pouco de medo de falar. Na loja, não. Na loja chega alguém falando inglês e ela precisa vender o produto dela em inglês. Tem que falar. Então ela não só aprender palavras e termos específicos em inglês, mas como conseguir desenrolar esse inglês, né? Então, só português. Mas eu também acredito que, acho que em quase todo o país, né? Você pode ir para algum outro país só sabendo falar a língua daquele país. O inglês, em geral, é uma língua base, quase, né? E para Portugal nesse momento, Vitor, se você aparecer muito daqui importante. que é perto, né? De Lisboa, por exemplo, para Londres é 1h30, 2 horas, para Roma a mesma coisa, Paris 1h30. Você vai pisar em Paris, lá você não vai encontrar de jeito nenhum ninguém falando português, nem nenhuma placa escrita português, vai estar em francês e inglês. Você vai para a Alemanha, é alemão e inglês. Você vai para qualquer outro país da Europa, vai estar o seu idioma, né? Mas o inglês, você não vai encontrar o português. Então, se você quer viajar, quer se comunicar com as pessoas, quer trabalhar, o inglês é essencial. Não tem para onde ir. Isso, não tem. Ó, próxima afirmação, mito ou verdade, tá? Para me regularizar em Portugal, basta vir como turista e aplicar a manifestação de interesse. Mito ou verdade? Meu Deus, mito. Essa é boa, essa é boa. Essa não é mito, essa é muito mito. Essa é só mito, é só mito.
Então, vou dar uma contextualizada. Vamos. Manifestação de interesse para quem às vezes não está familiarizado com o termo, né? A manifestação de interesse, não vou falar em termos técnicos, tá, gente? Deixo muito claro aqui que qualquer dúvida para saber exatamente como vir para Portugal é super importante uma consulta de imigração para que seja estudado seu caso, especificamente, tá? Mas a manifestação de interesse é um processo que foi criado exatamente como o nome diz, para você manifestar o interesse de permanecer no país. Imagina que você realmente veio como turista, chegou aqui, nossa, que país maravilhoso, não quero mais ir embora, acabei de encontrar aqui uma proposta de trabalho, vou ficar. Não vou voltar, vou ficar. A manifestação de interesse, neste caso, ela se aplica exatamente assim. Já que eu não vim com um visto prévio, porque o visto é sempre emitido no país de origem da pessoa, tá? Depois que você chega em Portugal, não existe visto mais, existe autorização de residência. Então, a manifestação de interesse é um desses processos para você conseguir a autorização de residência. Só que é um processo que ele foi feito para ser exceção e não regra. Então, por isso, ele é um processo extremamente rígido ali e moroso. Então, imagina, basta vir como turista e aplicar uma manifestação de interesse. Você entra como turista, aplica uma manifestação de interesse e descobre que, neste momento, a manifestação de interesse demora uns 2 anos até você se legalizar. Não pode ser a melhor opção, né? Então, não. Então, esqueçam vir como turista e aplicar a manifestação de interesse como primeira opção. Eu acho que Você fica. Eu conheci uma pessoa que tinha 3 anos e meio esperando sair a sua legalização, sua residência com a manifestação. Ele não podia sair do país para nada. eu acho que vale. Também em Portugal vale... tem algumas situações também, como por exemplo, você tem a residência, depois de 5 anos você pode solicitar, né, a sua A cidadania, a nacionalidade. Depois de 5 anos. Você com a manifestação, você não, como ainda não é residência, não conta. Não, só conta a partir do momento que o seu cartão de identidade da autorização de residência é emitido. Então, Exatamente. essa pessoa está aqui, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que já podia estar contando, perdendo tempo. Perdeu tempo. Então, assim, isso é um assunto seríssimo, eu deixo bem claro. Não venham como turista para aplicar manifestação de interesse como primeira opção. Primeiro, façam uma consultoria, agenda uma consulta, vamos avaliar o processo, avaliar a sua vida, avaliar tudo aquilo que a gente tem ali para poder tentar uma outra opção mais rápida e eficaz. Uhum. Eu acho que muita gente... Bom, a gente entra de novo no planejamento, na falta de planejamento, enfim, a gente entra Sim. mais uma Tudo vez gira em torno do planejamento. Sim. A gente falando sobre planejamento e custo de vida, entre outras coisas, eu fiquei com uma dúvida. Os conteúdos que são criados nas redes sociais sobre imigração a Portugal, ela nem sempre reflete a realidade. Isso é um mito ou é uma verdade? Verdade. Que nem sempre reflete. Sim, nem sempre reflete. Uhum. Não posso generalizar, tem muito bom conteúdo, tem muitos bons profissionais, tá? Mas realmente tem muito conteúdo que não é de fonte fidedigna, que não é baseado em fatos, que não é baseado em atualização de leis e decretos, então, muito cuidado. Eu acho que como toda rede social, né? Eu acho que a gente é muito propício como a tudo, acreditar, né? em qualquer assunto que vem, em qualquer coisa que vem. Isso, acho que sempre vale a gente sempre ter uma antena ligada para aqueles para aqueles tipo de vídeo que claramente é para captar nossa atenção e na verdade não está baseado no que realmente preciso. Desconfie de tudo que é muito fácil, desconfie de tudo que é só lindo, que só tem lado positivo. Nada na vida é assim, né?
Então, volto a dizer, tem muitos bons conteúdos, ótimos profissionais, mas não dá para confiar em tudo que se vê. Ó, em teoria a gente tinha mais uma perguntinha do que das nossas perguntas, mas estou sentindo um fervoroso, uma aquiliantação do chat para querer fazer algumas perguntas. A gente já teve algumas perguntas, está tendo umas perguntas novas. Então, essa pergunta, a que a gente tinha, a gente pode deixar para talvez mais tarde, ou se tiver espaço ou não. Mas agora é o momento do chat, os comentários, perguntas que vocês tiverem para Ana, para a gente poder bater papo sobre isso. E eu vou voltando em algumas coisas que comentaram antes, para a gente poder talvez recomentar ou talvez poder discutir. Pode ser? Ótimo. Deixa eu até pegar aqui que eu estou com um telemóvel. Aí, verdade ou mito? Eu falo no celular aqui? Não, eu falo no telemóvel. Estou com o meu telemóvel aqui. A Fernanda Salles fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Tenho uma dúvida. Eu tenho a cidadania portuguesa. Eu tendo a cidadania portuguesa, tenho mais chances de ser contratada para Portugal? Ainda estando no Brasil? Sim, ainda estando no Brasil, certamente. Verdade, então. Verdade. Desculpa. Verdade. A relação entre ter a cidadania portuguesa ajuda. Sim, por que que ajuda? Porque a Fernanda, se é cidadã portuguesa, imagina, uma empresa que procura o perfil dela não precisa se preocupar com burocracias para ela entrar no país. A Fernanda, como cidadã portuguesa, basta ela entrar com o passaporte, o cartão cidadão, se já tiver, e atualizar ali os dados. Às vezes não tem um NIF e vai ter só que tirar o NIF. E pronto, é muito mais fácil contratar um cidadão do que contratar um estrangeiro. Isso, claro. Com certeza. Ela nem fez essa pergunta, mas agora eu pensei aqui. Muda muito se é português, se é de outro país europeu? Basta ser europeu ou português específico? Não, o português é muito mais fácil. O cidadão europeu, ele também precisa passar por um processo de autorização de residência. Não é simplesmente chegar e viver e tá tudo certo. Porque tem muito brasileiro, né, com a cidadania italiana. Tem cidadania italiana, principalmente, Mas, lembrando, é mais fácil, mas também precisa passar por um processo específico de autorização de residência para cidadão da União Europeia. Ótimo. Uma pergunta um pouco talvez causa aqui na nossa live, mas vou fazer a gente e qualquer coisa, Ana, você faz um sinal assim. Você sai correndo, né? Qualquer coisa sai correndo. Qualquer coisa finge que travou a tela e a gente encerra mais cedo, tá? Maria Angélica de Jesus dos Reis perguntou: e as verdades sobre a xenofobia que está acontecendo? Sim, infelizmente, a gente não consegue controlar as pessoas ruins que existem em qualquer lugar do mundo. Claro. Né? Então, isso não é um caso isolado só de Portugal. Isso é do mundo inteiro, onde a gente não controla essa falta de educação individual, a falta de tolerância e a maldade que tem para todo lado. Claro. Boa. Interessante isso, que muitas pessoas me perguntam também no privado sobre xenofobia em Portugal. Dizer que não existe, existe sim, claro, como existe em qualquer lugar. A xenofobia, ela não é específica de Portugal, ela tem em qualquer parte do mundo. Eu estou aqui em Portugal, vai fazer 2 anos, eu nunca sofri xenofobia, pelo contrário, fui abraçado por portugueses com muito amor e carinho. Conheço pessoas que sofreram xenofobia, mas digo para vocês, eu sofri xenofobia foi no Brasil, quando eu fui para o Sul, por ser nordestino. Então, eu sofri xenofobia e vi pessoas, negros, homossexuais, sofrerem também preconceito. Então, preconceito, xenofobia, você tem em qualquer lugar, seja Brasil, Portugal, onde for. Nordestino que vai para o Sul, o hétero que tem xenofobia com o homossexual, o homem que tem preconceito contra a mulher, e branco contra a negra, sempre vai. Né? Então, eu digo, como a Ana falou, qualquer lugar a gente vai ter. Agora, é claro que a gente tem certas situações que não vou dizer que isso justifica a xenofobia, mas que talvez traz um alerta para a comunidade. Sim. Por exemplo, uma vez eu vim de Lisboa para Castelo Branco no comboio, que é um trem, todo mundo querendo dormir, um brasileiro pegou um JBL gigante e colocou aqueles proibidão. Então, às vezes, isso provoca nas pessoas uma reação. Não estou dizendo que se justifica, né? Mas às vezes, como está acontecendo muito brasileiro que está surfando nos comboios, igual como no Rio de Janeiro fica em cima dos ônibus, né? Os autocarros estão surfando nos ônibus. Então isso termina trazendo
uma imagem negativa para o brasileiro, tá? Mas é isso. Eu acho que o que vale... Pode falar, não, fala. E continuando o que o Alex disse, super importante também, falando ainda sobre planejamento, é buscar um pouco de conhecimento sobre cultura local, cultura do pessoal, porque a gente chega, tá tudo aqui, né, nos esperando, mas a gente precisa se adaptar um pouco. Então, muita coisa a gente precisa mudar aí essa mentalidade de que tem muito brasileiro, mas nós não estamos no Brasil, de que os portugueses são diferentes, culturalmente, de muitas coisas que a gente está acostumado, e cabe a nós também fazer essa adaptação e esse filtro do que é bom, do que é ruim, né? E isso é super importante. O que eu acho que vale, né, para fechar esse assunto é não deixar esse medo ou esse preconceito que a gente tem sobre a xenofobia aqui impedir as pessoas de buscar o sonho delas de se mudar ou de... Exatamente. Exatamente disso. Eu acho que isso não pode ser um fator para fazer a pessoa desistir do que ela quer, né? E lembrando que Isso, cada com certeza. história, cada um tem uma verdade, cada um tem uma vida, né? Então, o que serve para mim pode não servir para as pessoas que estão ouvindo. Claro. Da minha parte aqui, em Portugal, fui super bem acolhido pelas pessoas e espero que continue sendo, né? Muito mais que no meu país, tá? Muito mais que no meu país. Vamos lá que a gente tá com mais perguntinhas, assim que eu Tem gosto. bastante pergunta aí. Assim que eu gosto. Bruna Ribeiro perguntou, e a tal da CPLP, funciona? É complexo esse assunto, tá? Sobre a CPLP, é bem complexo e muitas coisas ainda acontecendo, muitas mudanças para acontecer, a gente não consegue prever. CPLP também veio para resolver, de repente, um problema que estava no momento, sobre os prazos das manifestações de interesse, sobre a quantidade de pessoas vivendo em Portugal ilegais ainda, irregulares, mas deixo bem claro, o CPLP é única e exclusivamente para Portugal. Com um processo de CPLP, ele não serve para você circular em lugar nenhum da Europa, tá? Então é difícil porque está mudando muito. É difícil, muda muito e é um assunto que é para muito mais aqui do que uma opinião rasa, tá? Então, para essa indicação, por exemplo, o Bruno que quiser saber mais sobre a SLP, a indicação seria... Sim, por favor, me contacta e a gente pode falar melhor sobre isso. Massa. Legal. Tá? Rosane Marques perguntou, como mãe de três, como é criar seus filhos em Portugal? Para minha opinião, eu não consigo imaginar como seria criar 3 filhos no Brasil, para começar. Não consigo. Fico tentando imaginar como seria eu, mãe de 3 no Brasil. 2 dos meus filhos praticamente nasceram aqui, né? Então, eu acho muito bom criar os meus filhos em Portugal, apesar da dificuldade da rede de apoio familiar, que inicialmente não existia. Hoje eu já tenho uma rede de apoio muito boa e maravilhosa, mas pensar nisso também, né, no planejamento. Mas fora isso, sou muito feliz com a educação, criação dos meninos em termos de educação, segurança e tudo isso. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela talvez esbarre de novo naquela que a gente fez da xenofobia, mas eu acho que é uma coisa mais específica, assim. Então, Pedro Henrique Ferrari perguntou, os brasileiros estão sofrendo muito assédio atualmente em Portugal? E as crianças brasileiras estão sofrendo bullying das crianças portuguesas nas escolas? Olha, é Fernando? É Pedro Henrique. Pedro, desculpa. Pedro. Eu acho que, como eu falei da xenofobia, a gente não consegue controlar as pessoas que têm esse tipo de atitude. Mas eu tenho certeza que são casos isolados, tá? Pode acontecer, mas tenho certeza que são casos isolados. Da minha vida pessoal e da comunidade que me cerca, os meus filhos, os filhos dos meus amigos, a gente nunca teve nenhum problema com criança, principalmente. E, assim, uma coisa que eu tenho muito claro comigo, que criança não tem preconceito. Criança não tem xenofobia. Criança não desmerece
ou desiguala qualquer pessoa. Isso vem de casa. Então, não dá para a gente generalizar de forma alguma, esses são casos isolados e que nem hoje, eu acho que infelizmente nem tão cedo a gente consegue controlar. Eu acho que, principalmente essa questão de bullying de criança, assim, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a gente vê notícia, né? Eu vi, teve um tempo atrás que era notícia de que, se eu não me engano, os pais estavam proibindo os filhos de assistir vídeos de brasileiro no YouTube Vídeos de YouTube. porque as crianças estavam falando com sotaque brasileiro. Exato. Isso vira notícia. A gente não lembra de todos os outros pais e mães que, como vocês agradecem os criadores de conteúdo, porque tem conteúdo. A gente não vê como notícia um show de youtuber brasileiro sem nenhum ingresso para vender aqui. E quando você chega, a maioria do público é português. Então, assim, o que sai na mídia, às vezes, é completamente diferente da realidade. É uma experiência mais de pais e mães. Então, exatamente. Eu que não fui professor Imagina. aqui. Eu não mencionei nomes aqui, mas imagina, os shows dos youtubers brasileiros aqui de criança, quando você vai, você pensa, eles sempre perguntam, quem aqui é brasileiro, quem aqui é português? A gente perde. Ora, pois. Fácil. Ora, pois. Os portugueses em massa. No chat, aparentemente... eu tinha até esquecido fazer essa coisa de colocar a pergunta aqui embaixo. Putz, agora que eu vi que dá para colocar. Olha, eu queria, então, vamos abrir aqui se alguém tem mais alguma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta, tá, para Ana. Ana, é o seguinte, digamos que eu estou no Brasil, eu quero ir para Portugal. O que é que eu devo fazer? Como é que você pode me ajudar a ir para verdades agora? Pronto. A primeira coisa que você tem que fazer, me manda um e-mail ou me manda um WhatsApp e a gente agenda uma consulta e eu vou estar todo ouvido para saber a sua história, por que você quer vir para Portugal e encontrar a melhor solução. Eu e a equipe imensa que a gente tem aqui, nós temos escritório em Porto, Lisboa e Ponta Delgada. Então, a gente está aí disponível para atender quem precisar. E encontrar traçar o melhor plano. Assim que é bom. Bom, eu acho que o chat não tem mais uma pergunta, então eu vou fazer aquela última perguntinha, tá bom? Que eu acho, agora opinião pessoal, tá? Eu acho que é a pergunta mais importante que a gente fez até agora, porque eu acho que esbarra em tudo na vida, né? A gastronomia portuguesa é exclusivamente baseada em bacalhau e batata. Mito ou verdade? Mito, gente, meu Deus. Mas come-se muito bacalhau e batata aqui. Sim, claro, mas nossa senhora. A batata eu acho que até pode ser baseada em batata, mas em bacalhau não. Mas não, a gastronomia portuguesa é maravilhosa, diversa. E é incrível como que um país pequeno tem tanta diferença entre gastronomia do sul, do centro, do norte... de trás os montes do interior, é incrível. E até a língua, né? Aqui Castelo Branco a língua. É o queijo da Serra da Estrela. Queijo da Serra. Presunto que no Brasil enchidos. Enchidos, vinho, né? Tem muita vinícola nessa região aqui. Muito bom. Muito bom. E você deve estar com frio também, né, Alex? É muito frio. É terrível, terrível. É que ele aproveita... No verão é muito quente, no inverno é muito frio. O Alex aproveita esse friozinho. Tá com calor em Castelo Branco, ó, na Bahia eu pegava 37 graus no verão. Aqui eu tô pegando 45, 46. E é um bafo mas quente. o Na verão Bahia, aqui do calor, curto. Frescor, né? Aqui é curto, mas é intenso, mas é delicioso. né? Apesar de ser quente, é delicioso porque tem muitas praias fluviais, tem muitas piscinas públicas e é muito gostoso. É divertido também. Eu tô rindo aqui, que eu acho que essa é a pergunta mais importante ainda do que o bacalhau. O vinho é bom e barato, mito ou verdade? Verdade. É verdade. Às vezes comprar um vinho é mais barato que comprar uma garrafa de Coca-Cola. Sempre. Você pega uma moeda e compra um vinho, né? Com uma moedinha de €1, né? Isso é uma loucura. Isso eu cheguei e fiz assim. Mas claro que isso é sangue de boi. Para os apreciadores de vinho, não vamos levar isso
a sério, tá? Claro, mas Não, também mesmo um assim, vinho... você pega um vinho Mas mais... mesmo assim, para os apreciadores de vinho, venham. Tem. É um Ó, vinho mais eu acho que vocês elaborado, já ele viram, não é tão caro comparado que eu com o sou Brasil. apreciadora de vinho. Aí, ó. A última pergunta. Vinho do Douro, do Dal ou do ou Alentejano? Aí daí vai começar a falar de vinho. Ixi, isso é pessoal, mas para mim, do Douro. Aguardem, semana que vem o webinar, vai ser com a Ana de novo, agora vai ser só sobre vinhos. O webinar da Só semana que vem. vinho e gastronomia, vamos lá. Amo. Cada um com uma tacinha, inclusive. Vamos fazer uma confraria. Ai, que delícia, que delícia. Chegamos a 1 hora de live, acredito que será o nosso momento de Vamos dar um ter que tchau. encerrar, né, Vitor? Se pudesse aqui, continuava até, né? Mas aqui em Portugal já é 23 horas, né? 23 e 3. Amanhã é feriado também, né? Amanhã é feriado também, sim. Então, assim, eu queria agradecer ao Vitor. Vitor, muito obrigado por dividir aqui a quinta-feira comigo. Espero que você não fique só no backstage, mas participe de outras lives, essa voz de locutor. Inclusive, Ana, o Vitor já emprestou a voz dele para um desenho animado, viu, tá? E aqui é mesmo? Essa voz de locutor dele é famosa. Inclusive, tem que passar depois o filme para você ver com as crianças. Ah, legal. Queria agradecer também, Ana, a sua presença aqui. Foi muito importante, esclarecedor para muitas pessoas. O nosso engajamento aqui foi muito alto, as pessoas interagindo. Tá? E queria agradecer a todos, né, terráqueos decididos aqui que se uniram nesse webinar, tá? Ana, mais uma vez, quiser dar uma palavrinha aqui pra gente. Dá essa palavrinha, Ana. Dá um tchau, vende seu peixe da última vez. Eu quem agradeço esse momento aqui, descontraído, né? Que é muito bom também sair um pouco do dia a dia ali burocrático para poder ter essa conversa descontraída com vocês. Obrigada. E realmente me coloco à disposição para quem tiver mais dúvidas, para quem quiser uma consultoria mais detalhada e personalizada, tá? Não sei como eu posso fazer isso, mas o Vitor pode, de repente, colocar aí meu e-mail e para vocês conhecerem um pouco mais da empresa também. Posso, Ana, eu posso até eu te mando? Pode me mandar, eu posto aqui, e eu também, se quiser mandar aqui eu mando. E também para lembrar que todo mundo, sempre na segunda-feira, gente, a gente sempre posta um trecho da live que teve na quinta-feira, do webinar. Então, toda quinta-feira a gente tem o nosso webinar às 10 da noite aqui de Portugal, 7 horas do Brasil, e sempre trazendo uma pessoa nova. E na segunda-feira a gente posta um mini trechinho marcando a pessoa, lembrando o que a gente conversou ou não. Então, vou postar aqui com o que a Ana me mandar para vocês poderem entrar em contato com tudo que vocês precisarem. Eu escrevi aqui no chat. Escreveu no chat? Perfeito. Acho que sim. Veja se apareceu. Para mim não apareceu. E lembrando a você manda para mim aqui, Ana, e eu posto. Nós temos mais 2 webinars nesse ano para finalizar. Vamos ter na próxima quinta-feira o Claudio Denis Andrade, ele é diretor da Microsoft. Vai estar aqui conosco, aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento dele, da experiência. E na outra quinta-feira, dia 14, é o Carlos Bochá, que também é diretor da Accenture. Accenture é um grupo também da Microsoft, é Accenture, Avanade, né? Então são multinacionais de TI, então a gente sempre traz esses profissionais fora da curva, fora do espaço e quem sabe até fora do tempo, né? Para compartilhar conosco um pouquinho da experiência. Então, mais uma vez, obrigado a todos, um forte abraço, fico feliz aí que muita gente ainda continuou aqui conosco, mesmo esse webinar aqui ter finalizado. A gente pode colocar o e-mail da Ana aqui antes, Alex? Só para a gente não perder isso aqui e colocar o e-mail dela? Que eu acho que tem mãos querendo copiar esse e-mail aqui. Tem e-mails querendo ser tá todo mundo ansioso. Espero que a Ana possa trazer muita gente aqui. Mas se você me falar, Ana, aqui, agora eu digito aqui no telemóvel. Ana? Só falei que... Mota com 2 T's. Só falar que eu ia digitar e deu errado. Aqui, pronto. Ana.mota com 2 T's. .mota com 2 T's, @ EI, de imigrante, I de imigrante. EI. Migrante. Escola Índio. .pt. Migrante.pt. Então, imigrante.pt. Perfeito, está no chat. Perfeito. Vai. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Perfeito, e muito obrigado, Alex. Muito obrigado por dividir o espaço. Boa noite aí.
Até quinta-feira, Boa tá? noite. Espero vocês na quinta-feira. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.